A chegada de um bebê faz uma revolução na vida de qualquer pessoa. Você com certeza conhece um pai ou uma mãe que não dorme mais desde que o filho nasceu. E, gente, realmente muda tudo, muda horário, muda a rotina, a prioridade. Mas, assim, eu não trocaria, né? Os meus filhos por mais ordem na minha vida, por menos bagunça. Na verdade, é algo que eu me alegro muito. É um caos que eu me alegro muito de experimentar. Mas a gente sabe, a gente conhece também histórias de bebês que nascem e não são muito bem-vindos. Para as famílias, ou para os pais, ou para quem está perto, acaba sendo só um peso. E isso é muito triste. Isso é muito triste. Quando Jesus nasceu, sendo filho de Deus, o nascimento dele afetou o mundo inteiro. E ele experimentou os dois tipos de reação. Ele experimentou tanto aqueles que se alegraram com seu nascimento, quanto aqueles também para quem a vinda dele foi uma perturbação. E a gente vai se deter hoje em algumas dessas reações. Na verdade, eu quero falar primeiro sobre aqueles que reagiram bem, reagiram com alegria ao nascimento de Jesus. Você vai ver essas reações lá nos evangelhos de Mateus e Lucas, nos dois evangelhos, nos capítulos 1 e 2 dos evangelhos, ok? Primeira reação é a reação de João Batista. João Batista é um feto, né? Um bebê ainda no ventre da sua mãe, Isabel, que era prima de Maria. Maria vai visitá-la, ela está grávida com Jesus lá no ventre, e quando as duas se encontram, João Batista salta de alegria dentro do ventre de Isabel. Tem também a reação dos pastores, que vocês conhecem. Eles estavam trabalhando à noite, cuidando das ovelhas, e os anjos aparecem contando que Jesus nasceu. Eles vão até lá, orientados pelos anjos, e encontram um menino com a sua mãe e seu pai, se alegram muito ao vê-lo. Tem também o Simeão, que é um homem a quem Deus havia prometido que ele não morreria antes de ver o Messias. E ele se alegra muito, né? Jesus vai ao templo para ser circuncidado, né? É levado ao templo para ser circuncidado, e ele se alegra muito ao vê-lo. E tem Ana também, que é uma profetisa, que está ali no templo também no mesmo dia e se alegra também muito ao vê-lo. E a última reação de alegria ali que a gente vê é a dos magos, né? Os sábios do Oriente, que vêm a Jerusalém para perguntar onde está o rei dos judeus, né? Então, e quando eles encontram, eles se alegram muito também ao ver a notícia. E é justamente ali, quando fala sobre os magos, sobre os sábios, que a gente vê a primeira reação, que não é tanto de alegria assim. O texto fala lá em Mateus que quando Herodes ouviu que o rei dos judeus havia nascido, ele perturbou-se muito, e toda Jerusalém com ele. E aí a primeira reação, que não é a primeira vez que a gente vê uma reação que não é de alegria com a chegada de Jesus. E aí por quê? Né? Porque a gente pode se perguntar por que algumas pessoas rejeitam Jesus, né? Alguns dizem que é culpa dos cristãos. Os cristãos falham em apresentar Jesus da forma correta ao mundo, e é por isso que as pessoas o rejeitam. Essa afirmação é ingênua, porque a gente percebe que a rejeição a Jesus é de antes mesmo de qualquer cristão existir, né? O Herodes, no caso, o Herodes era um rei, ele era o rei naquele contexto, então um outro rei não era bem-vindo. Ele provavelmente era um psicopata, sedento por poder. Uma tradição diz, né, que havia um dito naquela época de que era melhor ser um cachorro no palácio de Herodes do que ser um membro da sua família. Isso porque ele era tão paranoico, ele se sentia ameaçado por alguém e ele matava essa pessoa mesmo que fosse membro da sua família. E a gente vê que ele está disposto a isso, né, quando ele manda matar todos os meninos menores de 2 anos na expectativa de destruir a vida de Jesus, né? E ele não consegue, é claro, mas ele tenta fazer isso. Há aqueles que rejeitam Jesus também, não de maneira deliberada, raivosa como Herodes, mas de maneira indiferente. E a gente vê isso na vida da cidade de Jerusalém, né? A cidade, no caso, as pessoas ali naquele contexto. Eles não
apesar do texto dizer que eles se perturbaram, os líderes parecem ter deixado totalmente a cargo de Herodes lidar com a informação de que Jesus havia nascido. E de deixar a cargo de Herodes e um homem como Herodes, que as pessoas sabiam quem ele era, né? E então as pessoas não parece haver uma investigação, uma procura séria, né, por saber. Eles estavam esperando pelo Messias, ele chegou, e aí eles vão ficar, né, vão deixar tudo a cargo de Herodes para descobrir. Eles sabiam que Jesus nasceria em Belém, por que eles não mandaram ninguém até lá? Então a cidade de Jerusalém, no texto não é tão claro que eles estão rejeitando Jesus, aqui não está tão claro, mas quando Jesus é adulto, a gente vê que fica nítida, né, a rejeição a Jesus Cristo e a sua mensagem. E então, qual deveria ser, né? Primeiro, antes da gente ir para isso, a gente pode tentar entender por quê. Por que alguém rejeitaria Jesus? E o fato é que a chegada de Jesus, né, ele chega como rei, ele é o rei. E o rei, ele tem autoridade, ele pode fazer o que ele quer, ele pode dizer como vai ser a nossa vida. Ele tem autoridade para isso. Muitas vezes não é bem-vindo. Muitas vezes eu confesso a vocês que eu não recebo, às vezes, com alegria, a realidade, a verdade de que Deus, de que Jesus, ele tem autoridade para fazer na minha vida o que ele quer. Muitas vezes eu quero fazer o que eu quero. E eu creio que é daí que vem, sabe, a rejeição. É a ideia de que alguém que não eu tem autoridade para governar, para mandar na minha vida. Mas o que eu tenho experimentado é que a bagunça que muitas vezes é aparente quando Jesus chega, sabe, o caos que muitas vezes se instala, é para o nosso bem. Quando ele chega na nossa vida é para consertar de fato. E aí, talvez ele vai mexer em muita coisa que a gente não gostaria que ele mexesse, né? Então eu creio, né, analisando assim superficialmente, eu creio que daí que parte a rejeição a Jesus Cristo, aqui no texto e em outras situações também. Mas aí agora sim, qual seria a reação apropriada? Como receber bem, como acolher bem esse caos que Jesus causa quando ele chega? Se você não se considera parte do povo de Deus, eu reagiria como os magos, como os sábios reagiram. Eles investigaram. Eles foram diligentes. Quando eles souberam que o rei havia nascido, eles viajaram para outro país. Eles investiram as energias deles nisso. Né? Muita gente diz, eu fico intrigado, eu queria conhecer mais Jesus, mas não faz nada para isso. Eles não, eles investiram nisso. Né? E eu acho que você deveria fazer isso também, se você ainda não é parte do povo de Deus. Converse com um cristão, né? Procure conhecer a experiência dele, leia a Bíblia, ore, peça a Deus para que se revele a você. Eu tenho certeza que se você buscar com diligência, você o encontrará. Agora, para aqueles que já fazem parte, como eu, do povo de Deus, eu reagiria como reagiram Simeão e Ana. Eles estavam ali, né, nas redondezas do templo, onde a presença de Deus, né, naquele momento, naquele contexto estava. Então, é aí que nós devemos andar e habitar. É na presença de Deus. E fala que eles estavam... A Ana servia a Deus com orações, com jejuns. É assim que a gente deve servir, na expectativa de conhecer Jesus mais. Eles o viram como um bebê, em carne e osso. Mas nós podemos conhecê-lo mais profundamente. Ele quer se revelar a nós. Nós podemos conhecer a Jesus mais, a cada dia. Conhecer mais um pouco de Jesus. E a gente deve ansiar isso, né? Desejar isso com o nosso coração. Investir a nossa vida nisso. E ansiar pela segunda vinda de Jesus da mesma maneira que aqueles dois ansiavam pela primeira. Há ainda uma outra reação, que é a reação dos pastores, que é uma reação de alegria e de contar para todo mundo daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram. Né? Os pastores, depois que viram aquele bebê, eles saíram anunciando aquilo. E anunciando sobre aquele contexto onde o trabalho deles foi interrompido. Né? Um exército de anjos parou o trabalho deles. Então imagina que bagunça, né, na vida deles. Mas eles não contaram como uma experiência ruim. Eles contaram como um momento de grande alegria. Então eu espero que nesse Natal a gente possa experimentar esse caos, essa bagunça abençoada por Deus, né? Que a gente possa receber, acolher bem essa bagunça da mesma maneira que a gente acolhe um bebezinho quando nasce, né? E que
traz tanta confusão para a nossa vida, mas é algo que a gente recebe com alegria. Imagina o Filho de Deus, gente. Imagina Jesus Cristo, o que Ele quer fazer. Então, um abraço. A gente continua. Tem mais alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês, mas a gente continua em outro dia, tá bom? Até mais. Tchau.